Como foi possível sair disso aqui para esse outro cenário completamente diferente? Pode soltar, tentou passar, limpou, bateu! Gol! Yuri Alberto é a prova de que a confiança é tudo no futebol. Na única bola que eu recebi ali em chance de gol eu pude matar, então só agradecer a Deus pela oportunidade, por estar marcando mais uma vez em um jogo decisivo como esse, em um derby. O camisa 9 realmente tá de parabéns. Se tornou o jogador mais aplaudido nos jogos em Itaquera e sempre tem o nome gritado por toda a arena quando é substituído. Também não é pra menos, os números comprovam. Artilheiro da temporada passada com 31 gols, artilheiro do time nesse ano com 7. E agora Yuri vai em busca de 2 marcas históricas. Ele já é o segundo maior goleador da arena, com 39 gols, 3 a menos que Romero, e tá só 2 atrás do paraguaio quando o assunto é a artilharia máxima no século do Timão, com 64 gols. Isso sem contar que o atleta já tem mais de 100 gols na carreira. Para ser mais exato, 104. Yuri e o esloveno Česko são os únicos atletas do mundo, nascidos no século XXI, que ultrapassaram a barreira centenária na carreira. Inclusive, o gol no domingo foi o 4º dele contra o Palmeiras. E agora ele tem só 1 a menos que os artilheiros do derby nesse século: Rafael Veiga, Luiz Adriano e Romarinho. Um gol que foi fundamental. Isso não dá tranquilidade, a gente tem que continuar trabalhando. A gente sabe que 1 a 0 é um resultado muito difícil de segurar como foi hoje. Ainda mais no final do jogo, eles deram um calor na gente ali, a gente quase tomou o gol de empate, mas graças a Deus a gente sai daqui vitorioso, a gente vai trabalhar bastante durante esses dias que a gente tem. Trabalhar principalmente para se recuperar das dores, né, Yuri? Também tô com um problema no ombro que eu não sei como que eu consegui jogar hoje. Vocês podem ver ali nos duelos, eu perdi todos, eu não tô conseguindo segurar nenhuma bola, mas essa dor vai passar, até porque a boa fase tudo cura. As barrigadas e os tropeços ficaram para trás. O novo Yuri Alberto é só amor. Surgiu a informação de vocês, canalhas. Eu falo que é informação de vocês porque vocês ficam no chat. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Saiu que o Garro está insatisfeito, que o Garro quer deixar o Corinthians. Quero dizer que eu não tenho essa informação, tá? Não tenho essa informação que o Garro quer deixar o Corinthians, que está insatisfeito. Eu não sei se ele tem esse perfil de jogador mimado, né? Só se ele revelar isso com o andar da caminhada, porque eu também não fico pagando pau para jogador nenhum. Eu já vi o Ricardinho ir para o São Paulo, já vi cada coisa horrível, né, acontecer na história do Corinthians que me chateou bastante. Eu já vi lá atrás, né, o Viola ir para o Palmeiras, aquilo mexeu comigo, né, moleque, né, eu fiquei realmente no veneno com aquilo. Então, assim, eu não pago pau para jogador por causa disso. Mas o Garro parece ser um cara íntegro, um cara que outro dia falou a verdade na zona mista, que não gostou de perder a camisa 10. O mundo do futebol é mentiroso e 90% dos jogadores, eu acho que mentiriam no lugar do Garro ali. E ele falou a verdade e tem o meu respeito por isso, que não gostou de ter perdido a camisa 10. Foi sujeito homem, tá? O que eu apurei sobre o Garro é o que está escrito aqui, ó. É o máximo. Garro queria jogar no Allianz. O Garro não pediu para ser poupado. O Garro queria estar em campo contra o Palmeiras no primeiro e decisivo jogo, né, da final do Campeonato Paulista, mas o Ramon Dias assumiu a responsabilidade, bateu no peito e escolheu o Romero para ser titular. Todas as fontes que eu conversei deixaram claro para mim que foi uma escolha, uma opção técnica. Essa opção técnica, ela tem a ver com a lesão do Garro. Eu conversei com 2 fontes, mas muito boas do Corinthians, muito mesmo, pessoas que eu confio muito, que me falaram que a lesão do Garro, e eu já falei isso para vocês outras vezes aqui, tá? Continuam batendo nessa tecla, e vocês sabem que quando eu insisto num assunto e as pessoas às vezes falam o contrário, no final, 99% eu venço no final. Vocês sabem disso. Eu lembro até em porcentagem do Carlos Miguel, que as pessoas falavam,
era não sei quantos por cento, falava quanto, e no final era eu que tinha razão. Tudo, mas um monte de coisa. Então, assim, o que as pessoas estão falando para mim, para eu não ficar muito batendo nessa tecla da lesão do Garro, que isso tem atrapalhado o Garro em campo, porque dentro do Corinthians eles me garantem que o que o Garro está passando esse ano, fisicamente, é a mesma coisa que ele estava passando no ano passado. O Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho, uma tendinopatia patelar no joelho direito. O esquerdo passa a doer um pouquinho, mas não chega a ser uma lesão crônica igual o outro. Porque é aquilo, né, cara? Quem já quebrou um pé, quem já teve algum problema na perna, eu já tive numa perna, você fica jogando toda a força na outra, né, para poupar essa perna aí lesionada, enfim. E aí você sabe que você acaba forçando demais a outra. Então ela fica invejosa, ela fica com dor da outra perna. Com inveja de dor da outra perna. O acesso foi negado, né, como dizia o Carlos Lopes, pro Garro. Por quê? Porque o Ramon entendeu que o Ramon é o Ramon que manda, né? Ele é o técnico. Queira ou não, ele é o técnico. E aí eu não critico. Aliás, o que eu tô falando aqui é apenas para esclarecer a situação Garro, tá? Não é nenhuma crítica minha, viu? Eu vou deixar bem claro que eu nem discordo do Ramon. Ele é o técnico, ele que toma a decisão. O Corinthians ganhou, ele foi gênio. Porque assim, né, velho? Pra que eu vou ficar brigando com tudo? Porque se o Corinthians tivesse perdido, cara, o mundo ia estar chamando o Ramon de burro, porque eu ia apurar isso daqui, porque a verdade é essa. Vocês iam ficar revoltados, entendeu? Mas como o Corinthians ganhou, ninguém liga para isso aqui. O Garro queria jogar e o Ramon não quis. O Ramon entendeu que o gramado sintético poderia causar uma lesão mais grave no jogador. E o Ramon também, que me falaram, avaliou que o Garro, com essa lesão crônica, né, com essa dorzinha, num gramado sintético, poderia se esconder do jogo. Não se esconder, ele não usou esse termo eu que estou usando. Mas que o futebol dele, numa totalidade, talvez não aparecesse. Talvez ele fosse prejudicado por isso, né? Somando dores no joelho com gramado sintético, mais o medo de uma lesão grave, o Corinthians poderia perder força ali no 11 contra 11. Então, né? Ou no 10 contra 10 ali na linha, né? Então, o seu Ramon Dias fez uma escolha, meu irmão. Ele jogou um jogo antes do jogo começar. Ele falou, vou bater no peito, vou tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão importantíssima, ele escolheu o Romero. E o Romero, taticamente, para mim, foi um dos melhores jogadores da partida. Foi essencial para a vitória do Corinthians. Eu já expliquei isso aqui 1000 vezes, porque que eu acho isso. É importante passar isso para vocês, tá? Eu só estou informando vocês na temperatura certa, tá? Eu nem acho que o Ramon errou, entendeu? Eu nem acho que o Ramon errou. Trazem um jogador com problema crônico no joelho, diz o corintiero. Faz parte, a gente nunca sabe quando isso foi descoberto, né? Agora, o Garro tem condição de jogar. Essa lesão crônica, obrigado aí, o corintiano raiz, tá? Essa lesão crônica, ela não chega ao ponto de fazer o Garro ser desfalque aí por muito tempo com a camisa do Corinthians. Tanto que ele nem foi desfalque, né? Depois que ele voltou a jogar, que jogo que ele desfalcou o Corinthians? O Rodrigo Garro. Entendeu? Ele desfalcou o Corinthians contra o Palmeiras porque foi uma opção do Ramon. Mas ele jogou contra o Santos. Ele jogou contra o Barcelona de Guayaquil os 2 jogos. Ele não quis ficar de fora de nada. E ele queria jogar a partida contra o Palmeiras. Que ele é o pai do Palmeiras, o Garro, né? Ou é o Yuri, agora eu não sei quem é o pai do Palmeiras. O Garro, se ele jogar 51 jogos contra o Palmeiras, ele vai marcar gol. Se o Yuri jogar 51 jogos contra o Palmeiras, ele vai marcar gol. Samir, eu acho que ele joga, tá? Por que eu acho que ele joga? Porque uma pessoa me disse isso, que acredita que o Ramon vai escalar pelo que ela ouviu já. Por conta do argumento que eu trouxe que fez o Ramon tirar o Garro do time. O Ramon considerou para tirar o Garro do time que ele poderia jogar menos por conta da lesão, não só por conta da lesão, mas por ser num gramado sintético. Como joga na Neoquímica Arena, que o Garro conhece muito bem, né,
a Neoquímica Arena, e não é gramado sintético, não é gramado de mentira, é gramado de verdade, ele tem tudo para ser titular, porque ele é o titular do time. É bom a gente também pontuar isso, né? O Ramon quis preservar o Garro e quis preservar o Corinthians, né? De ter um jogador talvez ali que não tivesse numa pegada muito boa no jogo. E o Romero, taticamente, né? Marcou o Piquerez, pôs o Piquerez no bolso, assim como o Anchileri pôs lá o novo Denilson, né? Que é o Estevão, né? Assim, porque eu que vim de um futebol que eu acompanhei, que tinha, por exemplo, o Edilson. O Edilson, o nosso querido aí. A gente vê, como se diz, Memphis amarradão em jogar no futebol brasileiro, tá feliz aqui, mas parece querer convencer também os conterrâneos, né, os holandeses, ou quem assistiu a entrevista. Essa preocupação em mostrar como o futebol brasileiro é bom, né? E até no final falando, não me sinto inferior por jogar na Liga Brasileira. Mas, ao mesmo tempo, coloca lá, entre as 5 principais ligas do Brasil. O que você achou da entrevista, Elton? Eduardo está tão acostumado a ouvir o Memphis falar inglês e muitas vezes arranhar no português que até esquece que ele é neerlandês, né? Que ele é holandês e que fala holandês. E a gente está aqui, nossa, ele fala holandês tão bem, obviamente, né? Mas muito adaptado já ao futebol brasileiro. E eu acho que cada vez em que o Memphis fala sobre o Brasil, nota-se uma coisa genuína nas palavras dele, né? Porque o Memphis, a gente tem falado muito de jogadores que chegam no Brasil, muitas vezes já com carreira consolidada e não rende tão bem, mas nos últimos anos a gente tem tido exemplos bem positivos, né? Principalmente de caras que nunca jogaram aqui. O que o Luis Soares fez no Grêmio é para se aplaudir de pé, né? Jogou lesionado muitas vezes. O que o Memphis tem feito no Corinthians, por mais que tenha oscilado, e é uma oscilação natural de um jogo coletivo que estava se consolidando, ele tem sido importantíssimo para essa equipe. E eu acho que a adaptação dele ao Brasil, não ao futebol brasileiro, eu acho que se adaptar ao jogo, o bom jogador consegue se adaptar, mas se adaptar ao Brasil, ele vive na maior cidade do país, ele vive numa cidade que tem uma cultura diversa, ele é jogador de um clube que tem uma torcida gigantesca, então ele sabe o tamanho, né, de tudo onde ele está inserido e conseguiu se inserir muito bem nesse sentido. Eu acho muito bom para o futebol brasileiro, inclusive, quando você tem um cara que joga numa seleção europeia de ponta, como a Holanda, né, e é convocado jogando no Brasil. Eu acho que isso traz também, talvez, para o mercado internacional, algo que o futebol brasileiro busca há muito tempo, né, que é estar entre os protagonistas das grandes ligas, né, do futebol mundial. E ele cita o Brasil entre as 5 maiores. Então, acho que é um baita cartão é um baita cartão postal, né? O Memphis no futebol brasileiro. É uma baita entrevista também quando ele fala sobre o futebol e a cultura do Brasil, justamente para que se quebre essa questão, né, de muitas vezes o jogador não vir para cá por achar a liga mais fraca. Uhum. E a gente tem percebido que muitas vezes times medianos no futebol brasileiro, em termos de elenco, conseguem até chegar em semifinais de Libertadores, chega longe em Sul-Americana, são equipes poderosíssimas. Então eu acho que o Memphis está adaptadíssimo para a alegria da torcida do Corinthians, para a alegria da Maria Eugênia, inclusive, né? Torcedora do Corinthians, fã do Memphis, fã da Tamires. Eu acho que o torcedor do Corinthians está muito feliz, né, com o Memphis aqui no Brasil. Então é isso aí, galera. Para você corintiano de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal do Corinthians aqui. Galera, timão aí, né? Vai descansar aí após essa excelente vitória que fez contra o Palmeiras aí dentro do Allianz Parque aí. E foi uma vitória que repercutiu tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, principalmente pro técnico Ramon Dias. Por quê? Porque logo depois da vitória vieram perguntas sobre Rodrigo Garro e essas coisas aí, e vieram várias especulações falando que o Rodrigo Garro queria sair do Corinthians, e entre outras coisas aí. Por quê? Porque ele queria jogar no Allianz Parque. E o que ele está enfrentando, digamos hoje, sobre o joelho dele, ele enfrentou ano passado todinho, porque ele tem uma lesão crônica no joelho. E o Ramon Dias não decidiu colocar ele na final.
E ele ficou chateado, muito chateado, e isso daí veio na mídia, né? Um jogador do quilate dele, eu entendo ficar assim chateado, por quê? Porque a gente sabe que, assim como o Memphis Depay, que para mim não é a estrela do time, busca ali uma seleção. E o Rodrigo Garro é a mesma coisa. O Rodrigo Garro é um meia excepcional que busca ali ser convocado por sua seleção, até pelo que ele vem fazendo no timão, entendeu? Então, tipo assim, ele ficar fora da final é impactante para ele ali. É, Também o Memphis Depay foi convocado para a seleção, né? Falou da importância de estar jogando no Brasil, que aquilo que eu sempre venho falando aqui para vocês. Ele tenta provar para a seleção dele que o Brasil, a Liga do Brasil é uma liga forte e que ele não vai ficar abaixo dos jogadores europeus. Isso é verdade. Ele não vai ficar abaixo se ele manter uma performance boa quando ele estiver jogando, porque se ele se acostumar a manter uma performance baixa e aparecer de vez em quando, ele vai ficar assim abaixo dos jogadores europeus, porque a gente sabe que lá eles jogam em alto nível a temporada inteira. Então, é necessário ele mesmo olhar para dentro dele e prestar atenção nisso. Não ficar oscilando tanto como ele vem oscilando aí. E Yuri Alberto é outro atleta também que veio sair aí nas redes sociais aí um print, uma foto mostrando o lado do ombro dele como estava ficando. Algumas pessoas dizem que o ombro dele já era daquele jeito, outros dizem que não, porque ele também jogou no sacrifício ali contra o Palmeiras. Segundo ele, não teve nenhuma dividida, né? Porque ele sabia, ele não foi para nenhuma dividida, não ganhou nenhuma dividida porque ele estava com o ombro doendo. E é um atleta que, sem dúvidas, é um dos melhores na temporada do Timão aí, pela sua entrega. Inclusive, hoje ou foi ontem, eu acho que é hoje o aniversário dele, né? Parabéns aí, Yuri Alberto, aí, muitos anos de vida e que todas as suas metas e objetivos sejam cumpridos aí. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!